como me disse como me disseram os meus amados pastores, hoje eu estou aqui, né, a estagiária, a brincadeira que o pastor fez, e me coube essa honra e essa responsabilidade de compartilhar a palavra com vocês. E aí eu quero te pedir para abrir no Evangelho de Mateus, onde o Senhor está falando para nós através de parábolas, e é uma palavra bem conhecida, Mateus 13. A gente vai conversar um pouquinho a respeito da parábola do semeador. E quando eu comecei a ver essa mensagem, falei, nossa, já sei. Já conheço. Só que o Senhor começou a falar umas outras coisas que eu não sabia. E eu quero dividir um pouquinho essas coisas que o Senhor falou comigo com vocês. E eu sei que Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Vamos deixar aberto lá em Mateus 13. A gente vai começar com a leitura de alguns versículos, depois a gente caminha mais um pouquinho, eu vou dando uma dirigida aqui. E o texto da parábola é a parábola do semeador. Lá no versículo 1 diz assim: naquele dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. No 2, reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porém a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em terra boa. Deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então vamos ficar com essa primeira parte, que é Mateus 13, de 1 a 9. Jesus estava com uma grande multidão, tinham muitas pessoas ali esperando ouvir o que ele tinha para dizer. E aí ele começou a falar em parábolas. E essa parábola que ele começou a falar, né, lá no versículo 3, me chama a atenção. E se está registrado, eu aprendi que é importante. A Bíblia se importa, tem umas coisas que ela bota um destaque. Então tem um versículo só para falar o que a gente podia falar assim, é óbvio. Jesus falou muitas coisas em parábolas dizendo: o semeador saiu a semear. Vamos lá que eu aprendi direitinho com os meus pastores. Repete aí. O semeador saiu a semear. Uai, mas não é óbvio? O que um semeador faz? Rosa, ele semeia, né? Mas Jesus disse: o semeador saiu a semear. E isso me chamou a atenção. Porque o semeador saiu para fazer aquilo que era a função dele. O semeador podia ter saído, gente, para ir tomar um banho. Ele podia ter saído para visitar um parente. Ele podia ter saído para fazer um monte de coisa. O semeador poderia não ter saído. Ele poderia, sendo semeador, ter ficado no mesmo lugar. Mas a Bíblia diz, em Mateus 13, no versículo 3, que o semeador saiu a semear. Ele foi fazer aquilo para que ele foi chamado. Ele foi cumprir o propósito que ele tinha para a vida dele. Porque o semeador foi chamado para... Grava isso. O semeador foi chamado para semear. E quando ele saiu para fazer aquilo que era o propósito, que era o chamado dele, aconteceram algumas coisas. E aí Jesus continua falando. O que aconteceu quando ele saiu para semear? Enquanto lançava a semente, aconteceram algumas coisas.
E aí, enquanto lançava, me dá uma ideia de movimento, de ação. Enquanto o semeador pegou, eu não sei se era uma sacola, se era, como é que é lá na roça, um embornal. Vocês já ouviram essa expressão? É uma sacola grande, né? Normalmente é de tecido. Então, esse semeador pegou essa vasilha, esse saco que estava semente, e eu fico lá, né, na minha imaginação, imaginando que ele saiu a semear. Então, tinha movimento. Eu não consigo imaginar como é que essas sementes saíram da sacola sem a intervenção, sem a ação do semeador. Então, ele se movimentou. O semeador saiu a semear. E aí, disse que quando ele fazia isso, assim, diz que ele lançava. De novo, gente, a língua portuguesa é ótima. Lançar. Então, sai dessa sacola, sai dessa bolsa e é arremessada. É jogada para um outro lugar. Enquanto ele lançava a semente, aí coisas começaram a acontecer. Porque o semeador saiu a semear. As sementes que estavam naquela vasilha, naquela bolsa, naquele embornal, naquela sacola, foram lançadas. E aí, Jesus fala o que aconteceu. A semente que ele estava lançando, teve uma parte que caiu à beira do caminho. Ou então tinha um caminho. Ele não ficou quietinho dentro de casa com a semente. Porque teve uma parte que caiu à beira do caminho. Então, ele saiu e passou por um caminho com a semente. Aí, nessas que caíram à beira do caminho, as aves vieram e comeram. E quando a gente pensa assim, a gente fica até triste, né? Poxa vida, as aves comeram a semente. A gente, de novo, eu vou falar o óbvio. Tem ave que se alimenta de semente. Se o semeador não tivesse saído a semear, se ele não tivesse lançado a semente, as aves não teriam sido alimentadas. Mas tinha semente lá no caminho. Elas passavam lá todo dia, falavam, vai que alguém joga alguma coisa aqui, né? Então, o semeador saiu a semear e as sementes caíram à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso. Quase um trava-língua. Então, de novo, tem deslocamento. Ele também não ficou paradinho à beira do caminho com seu suporte de semente, só aqui, né? Faz semente. Ele mudou de lugar, porque já era outra história. Da beira do caminho tinha uma outra área ali que era pedregosa. Então, já era um terreno diferente. E nesse terreno pedregoso, não havia muita terra. Então, as sementes foram jogadas, não tinha muita terra, logo elas brotaram, porque a terra não era profunda. Você consegue imaginar que aqui não foi uma coisa instantânea? Jogou, puf. João pé de feijão, né? Jogou, brotou? Não. Ele saiu, semeou, a semente caiu na terra, ela germinou. E como não tinha muita terra, porque o terreno não tinha uma característica muito boa, ela logo brotou. Mas, agora vem outra ação da natureza. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Então, essa semente que germinou, que tinha sido semeada num terreno específico, quando ela brota e vem o sol, não tinha profundidade de terra para guardar a raiz dessa planta, para guardar essa planta para que ela pudesse se desenvolver. Então, também não teve sucesso essa semeadura. Elas queimaram e secaram. Então, essa planta aí morreu. Ainda outra parte, de novo, ele deve ter andado mais um pouco, né, gente? Ele lançou outra que caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Então, eu fico imaginando, vamos fazer aqui um parêntese. Eu sou nascida no interior, eu não tenho essa prática, mas a minha família, sim, sou de família de agricultores.
E o meu pai conta que os meus irmãos mais velhos, ele colocava para trabalhar, né, gente? Então, ele pegava lá o embornal, a sacola e dava de semente para os meus irmãos irem plantar. Só que o menino não estava a fim de gastar tempo, né, naquele trabalho. E aí ele contava isso chateado, o seu João era bravo. Que eles pegaram as sementes e fizeram o seguinte, enchia a mão no embornal, jogavam numa cova. Andava mais um pouquinho e tacava. Eles jogaram um monte de semente em cada cova para acabar logo o serviço e foram embora. Gente, vocês imaginam a tragédia. Enquanto não brotou, estava tudo bem. Mas quando brotou, era aquele monte de pezinho que não dava conta de sobreviver, porque, vamos dizer que fosse milho ou feijão, tinha muita semente amontoada lá. Então, não era uma condição favorável para a planta crescer. Naquelas condições lá, não dava certo. Jesus não falou disso aqui não, mas eu lembrei dessa parte aí, gente. O semeador, ele foi andando, ele foi dando espaço. Então, ele alcançou terrenos diferentes, porque ele não ficou no mesmo lugar, semeando. E ele jogou uma porção diferente de semente em cada lugar. Diferente dos meus irmãos, preguiçosos, que foram lá, tacaram tudo num buraco só, e depois, quando cresceu, seu João ficou bravo, porque ele falou, poxa vida, estragou o negócio, agora tem que separar a mudinha, vai perder planta, então tem um como fazer, né? Por isso que Jesus, ele vai detalhando. E aí, lá no versículo 8, ele fala assim, outra ainda caiu em boa terra. E essa, né, que caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E no versículo 9 ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, Jesus não podia só dizer assim, gente, o semeador saiu a semear. E aí, das sementes que ele lançou, tiveram sementes que caíram numa terra boa e frutificaram a 100, 60 e 30 por 1. Né? E foram felizes para sempre, não é assim? O final não, final feliz. Mas ele contou detalhadamente o que aconteceu com cada semente em cada momento. E se está registrado, nós precisamos aprender com isso. A primeira coisa que me chama a atenção é que era a mesma semente. O semeador pegou uma semente que era boa. O problema nunca foi a semente. A semente, ela tinha condições de germinar desde a primeira vez que foi lançada. A primeira que caiu à beira do caminho poderia ter se tornado uma árvore frondosa e dar muitos frutos. O problema não era a semente. E assim a segunda, e assim todos os momentos de semeadura, não tinha problema com a semente. E quando ele permanece na ação, o semeador saiu a semear, ele encontra um terreno propício. E esse, sim, dá frutos a 100, a 60 e 30 por 1. Mas aí vem o versículo 10. Jesus contou a historinha todinha, né, para todo mundo. Os discípulos se aproximaram e perguntaram, por que o senhor fala o povo em parábolas? Por que o senhor explicou desse jeito? E aí o Senhor continua. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e a estes terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Por essa razão eles falam em parábola. E aí ele explica, né, nos versos seguintes, que essa era a vontade mesmo dele. Que vendo eles não veem, ouvindo não ouvem nem entendam. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E assim se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Aí, e converter-se, e eu os curaria. Então,
Mas, continua Jesus dizendo no 16, felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola. Então, Jesus, ele disse, não, para vocês eu explico. Eu tenho compromisso com vocês. Eu desejo me manifestar a vocês. Eu quero que vocês entendam o que diz essa parábola. Sabe, é isso que me alegra, sabe, um Deus que se importa conosco. Hoje eu e você somos esses para quem o Senhor vem explicar a palavra, onde a gente consegue ter entendimento do que Ele trouxe para nós, a revelação. Então, a partir do versículo 19, ele fala, do 18, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então, foi o primeiro caso. O semeador semeou, a palavra foi enviada, foi levada a um tipo de pessoa, só que essa palavra, ela não frutificou. Por que ela não frutificou? Porque ouviu a mensagem, não entendeu, e o maligno arrancou o que foi semeado no coração. Outro caso, versículo 20. A semente que caiu em terreno pedregoso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Mas, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quantas e quantas pessoas se emocionam, né? Acham bonito quando vê alguém pregando, alguém falando, mas não leva isso para a vida, não leva para o dia a dia. Aí, na primeira dificuldade, pula fora. Não é bem isso que eu quero viver, não. Né? Talvez num momento de dificuldade, num momento de, sei lá, de um problema familiar, aí você vai e se aproxima, ela te aceita, ela te acolhe, ela ouve o que você tem a dizer. Mas depois ela volta para a vida dela, comum, corriqueira, não se aprofunda. Então, é aquele que recebe a palavra até com alegria, mas não cria raiz, não aprofunda. Então, fica pouco tempo. E aí vem a outra situação. Quando a semente que caiu entre os espinhos. É o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-as infrutíferas. Outras coisas são mais importantes. Então, quantas vezes você fala assim, caramba, eu imagino que comigo é assim, enquanto eu estou aqui falando, você está lembrando de situações, de pessoas, do seu convívio, que já teve oportunidade, já teve contato com essa palavra mais de uma vez, mas coloca o foco, né, a importância em outras coisas que não o Senhor. E aí, essa semente boa, ela não vai continuar, ela não vai frutificar. Ela é sufocada pelas riquezas desse mundo, e é isso que torna a semente infrutífera. É a ação de quem a recebeu, a forma com que ela foi recebida. E aí, no versículo 23, quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, a mesma coisa que ele disse lá no versículo 8, que ele fala que a palavra que caiu em terra boa, a semente que caiu em terra boa, deu a colheita de 100, 60 e 30 por 1, ele repete no versículo 23. Então, se ele repetiu, é porque é importante. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, quando o Senhor falou isso,
O que me chamou a atenção? Só para a gente seguir aqui. A nossa parte nessa história toda, nessa parábola, eu gostaria que você se colocasse como o semeador que saiu a semear, aquele que recebeu uma porção. E eu posso dizer que todos aqui, independente da idade, independente do tempo que tem, que você está vivenciando, que você está tendo contato com essa palavra, você já tem o potencial, você já tem o chamado, você já tem condição de ser esse semeador. Você consegue entender isso? Você é alguém que já tem semente, você já tem o seu embornalzinho aí, ó, e você já pode começar a semear, se ainda não começou. Se já começou, continua. Então, o potencial da semente não mudou. A semente, ela é a mesma. As boas novas do reino. E é isso que precisa ser anunciado. E não vai mudar. Sabe, a semente é a mesma em qualquer tipo de terreno que ela seja lançada. O que muda é a característica do terreno. A forma que ela é recebida. Então, quantas vezes a gente precisa tirar o foco, né, e a importância do semeador. Até porque a palavra que ela não detalha como era esse semeador. A gente não tem nome, não fala das características físicas, não fala da idade, não fala quantas vezes ele fez o processo, porque se fala que tinha sol, se fala dessas condições da terra, eu estou aqui imaginando que ele não saiu um dia só, não. Até porque depois tinha que voltar para ver, né? Se deu para ver se brotou, se não brotou. E lembra que não é João pé de feijão, que não jogou e já acontece? Então tem um processo, tem um tempo. Mas esse semeador, ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer, o que era o trabalho dele. E porque ele fez o que tinha que ser feito, porque ele lançou as sementes, a semente frutificou. E mesmo aquelas que frutificaram, elas frutificaram de jeito diferente. Porque assim, eu tenho uma pressa, uma urgência, muitas vezes, que eu queria esse ato instantâneo, sabe? Joga a semente, uau, já cresceu, já frutificou. E lancei a semente, uau, olha que pé frondoso. Gente, tâmara e feijão crescem no mesmo tempo? E aí, de novo, eu vou falar da minha família. Eu falo porque ela já tornou público, e muitos aqui já compartilharam dessa alegria comigo. Dentre os meus familiares, eu tenho uma irmã, que a gente fala que a gente é quase gêmea, porque é um ano e meses de diferença, e muitas vezes eu tive o desejo de compartilhar a palavra, falar desse Senhor que me alcançou. E eu posso identificar quase todos esses momentos aí. Teve dia, gente, que eu acho que nem caiu direito na terra. Puf, morreu a semente. E aí você fala, meu Deus, mas como assim? Aí você vai de novo, e de novo. E ano passado, a minha irmã se batizou. Sabe? Ela saiu do estágio do convencido para o convertido. Houve mudança genuína, eu posso dizer isso para vocês. E a minha irmã testemunhou lá na igreja dela, o tempo é maior, mas ela falou assim, gente, ela pegou a Bíblia dela e falou assim, tá vendo essa Bíblia aqui? Tem 11 anos que a minha irmã me deu e eu nunca abri. Aí ela virou para mim e falou, irmã, eu vou ler. Eu entendi. Porque quando ela estava grávida, eu lembro que eu fiz uma dedicatória e coloquei assim, tá aí o manual de instrução, tudo que você precisa saber para criar, para que o seu filho seja, né, quem a gente deseja, tudo bem que a gente deseja para ele. Leia a palavra, medite na palavra, o Senhor te ajuda, o Senhor te instrui. E fui falando e coloquei lá para ela. Só que ela nunca abriu aquela Bíblia. Ficou. E ela, depois, no processo de conversão dela, ela se lembrou. Eu tenho uma Bíblia. Gente, ela tinha outras Bíblias. Nós viemos de uma formação cristã, mas só que nós, na igreja católica, ela falou assim, poxa, eu quero uma outra Bíblia. Ela queria estudar a palavra. E aí ela se lembrou
que ela tinha uma Bíblia há 11 anos fechada dentro de casa. Então, gente, essa semente levou 11 anos para germinar. Mas na hora que germinou, gente, olha, está dando fruto. A minha irmã é aquela que quer falar no trabalho, ela quer evangelizar as amigas, sabe? E ela fica escandalizada. Irmã, como é que pode alguém querer passar a noite fora bebendo? Como é que pode, né, irmã? Não é? Sabe? E ela fica, eu não quero ir para esses lugares, não faz sentido. Não faz sentido, né, irmã? Só dessa etapa foram 11 anos esperando para frutificar. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você está lançando umas sementes aí, e você está falando, Rosa, eu não sei nem do que é mais. Tem outra coisa que demora mais do que tâmaras? Deve ter uma outra semente mais dura? Não sei. Porque tem uma semente que você fala, gente, eu olho para a terra, mas não sai nada de lá. Eu falo, será que esse trem deu certo? Eu não vejo nada. Mas porque ele continuou semeando, frutificou. Então, eu quero hoje, sabe, isso é que me arde no coração te dizer, Evangélica Batista Camburi, lança semente. Cadê o seu embornal de semente? Cadê tudo aquilo que o seu coração já está cheio? A mente, você tem palavra dentro de você, Flávia. Você já recebeu. Não sei qual é a porção, mas você é capaz de semear e de alcançar pessoas no reino. Trazer pessoas para a casa do Pai. Pessoas que estão fora. Pessoas que já elas mesmas não acreditam. Sabe? Foram 11 anos falando a mesma coisa. Indo, gente, para festas que eu não queria ir. Ambiente que era insalubre, sabe? Eu não queria estar em muitas festas que a minha família fazia, porque eu já sabia como é que rolava. Mas eu fui de novo. Eu falava, Senhor, o Senhor está comigo. Eu vou lá. E na primeira oportunidade, semente neles. Palavra. A boa nova precisa chegar. E os lugares que você frequenta, você é o semeador. Eu não tenho condições de lançar semente aonde Doris vai. É lá na porta do tribunal, enquanto o juiz não te recebe. Lança semente, Doris. Não sei, vai germinar. E muitas vezes eu ainda tenho a pretensão de ver crescer. Olha que orgulho do semeador. Tem sementes por aí que você não vai ver. Eu sou resposta de oração de muita gente. Quantas pessoas não desistiram de falar comigo a boa nova? E a palavra frutificou no meu coração. Alguém não desistiu de você, por isso você está aqui hoje. Então, é nesse processo que a gente precisa continuar. Sabe? Tem hora que parece que não está acontecendo nada. Ô, igreja, continua semeando. Não desiste. Não descansa. É em todo o tempo. É no dia ensolarado e é no dia chuvoso. É no dia nublado. O seu papel é tão somente, Ana, continua semeando, continua levando a boa nova. Gente, quanta má notícia, sabe? E as pessoas têm vindo me contar, agora está assim. Tem uns meses que a minha televisão queimou. E eu decidi, gente, eu falei, gente, eu não estou com pressa de comprar outra. Eu até vou comprar. Mas ela não virou prioridade para mim. Eu descobri que eu tinha tantas outras coisas para fazer. No pouco tempo que eu tenho dentro da minha casa que não vê televisão, e olha que eu já não assisto um monte de programas. Aí as pessoas chegam para mim, você viu? Eu falei, não vi. Você está sabendo? Eu falei, não sei. E quase sempre é uma má notícia. Que alguém está doido para me contar. É um assunto polêmico, para saber que lado você se posiciona. E você só tem uma coisa a responder: a palavra. Ai, tá difícil. Tá não. Ah, Jesus está no barco, tá difícil nada. Ai, que dia grande. Graças a Deus, né? Mais um dia. Cuidado com o que está saindo da sua boca. Ô semeador, cuidado com o que está saindo da sua boca. Porque da sua boca precisa sair o que está dizendo aqui, ó. Coisas que façam o coração entender, converter e trazer cura.
É isso que está aqui, ó. Jesus falou que se ouvissem, se esse povo fosse sensível à palavra, entenderiam com o coração, seriam convertidos e ele os curaria. Então, da minha e da sua boca precisa sair palavra que cura, que liberta, que transforma a vida. Já tem gente demais para dar má notícia. Tem canal pago para isso, gente, para dar má notícia. E está dando audiência. Então, vamos dar audiência com o que traz vida? Vamos dar audiência com o que traz transformação? E nós já temos um lugar específico, né? Eu imagino assim, né? Na hora que o Senhor distribuiu os semeadores, ele não colocou todo mundo num lugar só. E, por graça e misericórdia, ele nos colocou aqui, né, Dudu? Saiu lá do Rio de Janeiro e falou, agora você vai semear em outro lugar. Não que lá não semeasse, mas chegou o tempo de semear em outro lugar. E às vezes Deus troca, né, a gente de lugar, né, pastor Zé? E ele fala, já frutificou aqui, tá bom, a colheita, você tem uns frutos lá na Bahia, mas agora vamos semear no Espírito Santo também. Então, é só não parar, é só não desistir, independente do que aconteça, porque isso não é da sua responsabilidade, isso te dá um alívio. Em nenhum momento a palavra diz que o Senhor falou, o semeador saiu a semear, e porque ele fez desse jeito, aconteceu isso. E porque a responsabilidade dele, a função, o papel dele, era tão somente... E quem é que faz o trabalho, gente? Quem faz a vida nascer através de cada semente? É Deus. E ele tem compromisso com a palavra dele. Então, se você lançou a semente e alguém não quis, Carla, não para de semear. Avança, prossegue, não desiste. Porque você não sabe quando vai ser a semente que essa uma vai frutificar 100. Eu imagino, gente, quem é que teve a honra de pregar para Billy Graham, você sabe? Eu não sei. Mas porque ele foi alcançado, gente, tem semente frutificando até hoje. Então talvez você fale assim, mas, nossa, tem só umas 2, 3 sementinhas aqui. Mas a gente não tem ideia do potencial que cada uma dessa tem. Sabe? É uma explosão, sabe? De vida. E da sua boca e da minha boca precisa ser dito vida, declarado vida. Sabe? A gente precisa frutificar sim. E a gente tem uma certeza. Nós estamos debaixo de uma palavra. Vai frutificar. Ele falou em 2 momentos distintos a mesma coisa. Versículo 8 e 9 e depois no versículo 23. Deu fruto. Essa ação, ela gera vida, ela tem um retorno. Então eu e você precisamos lembrar disso. Vai frutificar 100, 60, 30 por 1. Sabe? E eu quero que você saia daqui hoje à noite com essa convicção de que a palavra semeada, a palavra lançada, ela não volta vazia. Sabe? Lá em Mateus 28. Mateus 28. Deixa eu ver. Vou conferir se é. Onde Jesus, ele diz para os discípulos irem evangelizar. A grande comissão, Mateus 28, sim. Versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foram-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, ele não disse assim, olha, vai que de vez em quando vai dar certo. Ó, tem vez que o negócio funciona.
a primeira coisa que ele disse para os discípulos quando ele se aproximou: me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. E é debaixo dessa autoridade, desse poder que Jesus tem, que ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Sabe? É nessa confiança, tipo, se eu pudesse dizer assim, é com o avalista para a sua ação é o próprio Jesus. E ele disse: eu vou estar com vocês o tempo todo. Não tem como dar errado. Sabe? Então somente faça. E aí eu entro com uma palavra que a gente ouviu esse final de semana, né, Rê? Obedecer. Tudo que foi dito nessa noite, tudo que você já escutou tantas vezes a respeito da palavra do Senhor, não vai fazer o menor efeito se você só sair daqui e falar: nossa, que palavra. Ai, bem que eu gosto, né? A palavra do semeador é bonita. Mas o que você vai fazer com essa palavra recebida? Com a revelação que o Espírito Santo trouxe para o seu coração hoje. Para que ela gere frutos. E frutos que permaneçam. Essa palavra precisa ser levada àquele que está sem esperança, àquele que está cansado, desanimado, descrente de tudo que ele já ouviu. A sua convicção interior, sabe? Quando você chega, parece que destoando, toda empolgada, Laís, o ambiente está... chega lá, exalando vida. Fala: nossa, mas essa menina não cansa, não, gente. Ela está sempre animada. Da onde que vem essa alegria? Aí é sua chance. Você fala: ó, eu conheço o dono da vida, sabe? É dele que vem, é esse manancial e está cheio, sabe? Eu sempre recebo, eu sempre sou saciada por ele. Então, quando eu levo essa palavra, aí frutifica. Porque se a gente tão somente achasse: nossa, Jesus falou esse negócio bonito, nossa, olha, gostei disso, mas eu não coloco em prática, aí não tem fruto. Aí essa palavra não gera vida. E nós precisamos declarar vida. E para isso a gente precisa obedecer a grande comissão. Ir por todo o mundo. Qual é o mundo que você está fazendo parte hoje? Onde é que o Senhor está te colocando? De que forma você vai conseguir alcançar pessoas? O Espírito Santo vai te dar toda a condição, todo o entendimento, a metodologia. As minhas são muito esquisitas aos olhos de alguns, mas está funcionando. Então Deus me manda os esquisitos. A metodologia aí, gente, que você vai usar para semear, isso é com você. É no seu campo de atuação profissional, sabe? Você vai falar de coisas que vai fazer sentido. Gente, imagina, eu vou fazer 5.6. Agora eu tenho no meu ambiente de trabalho um menino, sabe, de, sei lá, 18, 19 anos. E de 10 palavras que ele fala, 11 são aquelas que não dá para repetir. E eu falo: não, calma. Tem que treinar a cara de paisagem, não me escandalizar. E a gente fica conversando durante o trabalho. E aí ele reclama de alguma coisa, ele faz um comentário de um livro dos magos, dos bruxos que ele está lendo, e é fantástico. Falei: cara, eu também conheço umas histórias fantásticas. Aí eu conto as minhas. Falo: você sabia que tem uma parábola, que Deus fez isso e isso? Cara, é muito legal. Aí ele fala um pouquinho das histórias dele que deu errado. Falou: tá vendo? É porque o homem é assim mesmo, o homem trai, o homem engana. Mas com Deus não é assim, você não se decepciona. Ó, gente, continua orando, tá? O pessoal da minha célula sabe, ele é meu alvo para ir para o Reaviva. Ele já deu um monte de desculpa, e eu estou só... Ele dá um argumento, eu vou lá falando: mas esse aí a gente consegue resolver, então eu não desisti dele. Mas então, só tem uma chance. Nesse momento, está comigo. Porque eu que estou lá no trabalho com ele. Podia ter alguém da mesma idade, que fala mais a mesma língua, mas sou eu que estou lá. Então, você vai estar em lugares, em situações, onde você vai ser o semeador. E, em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa noite: não deixe de lançar sementes.
porque no devido tempo vai frutificar. Você crê? Você crê? Então vamos falar isso para o Senhor? Vamos colocar diante do Senhor o nosso desejo de continuar semeando, de continuar levando as boas novas. Pode ficar de pé. Vamos falar isso para o Senhor. Sabe, Deus, eu andei meio orgulhosa de mim mesma, achando que dependia de mim. Eu andei decidindo onde semear e onde não semear. Teve dia que eu guardei o meu embornal de semente, sabe, Senhor? Porque eu achei que ali não valia a pena, que aquela terra aí não ia dar em nada. Só que hoje o teu Espírito já me mostrou que não é bem assim. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu faça. Tem a ver com a tua palavra que já foi liberada. O Senhor disse, vá e faça. Então, a minha parte é te obedecer. Não tem nada de errado com a semente, ela é boa. Então, não tem como dar errado, vai frutificar. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as sementes que eu não lancei. Todas as vezes que eu me calei. Todas as vezes que eu não me posicionei, porque o grupo era grande e eu ia soar esquisito eu falar diferente. Eu te peço perdão, Senhor, por todas as vezes, Senhor, que por preguiça, por medo, por vergonha, eu não lancei sementes. Mas eu creio, Senhor, que o teu Espírito hoje trouxe revelação para mim e para os meus irmãos. Que hoje é o tempo favorável de semear. Obrigada, Senhor, porque eu sei que existem muitos corações, Senhor, ávidos por receber a tua palavra. Há terra boa nesse lugar. Há corações ainda dispostos e disponíveis para que a tua palavra germine e dê bons frutos. Pai, em nome de Jesus, eu quero ser também, Senhor, essa terra boa onde a sua palavra germina. Eu não quero, Senhor, que as dificuldades, as aflições desse mundo me levem para longe de ti. Eu oro, Pai, para que em nome de Jesus, a tua palavra que é viva e eficaz, produza frutos e frutos que permaneçam nos nossos corações. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu libero essa palavra, que o seu coração se encha da verdade de Deus. Que o seu coração se encha dessa palavra que gera vida. Para que da sua boca saia vida. Para que das suas atitudes sejam atitudes que gerem vida. E que em nome de Jesus nós tenhamos a esperança no Senhor de que no tempo certo toda palavra semeada vai frutificar. E o nome do Senhor será conhecido através de nós. E o nome do Senhor será exaltado através de nós. E vidas serão transformadas através de nós. Porque hoje nós entendemos que o nosso papel é de semeador. Obrigada, Deus. Bendito seja o teu nome. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos, exaltamos o teu nome neste lugar, em nome de Jesus.